A partir de agora, entra no ar, programa Marechal em Foco, com as informações da nossa cidade. Aqui você tem vez, aqui você tem voz. Para você ficar bem informado, Marechal em Foco. Notícia, música, você bem informado. É só aqui, na Rádio Web Juventude. Direção-geral, Cauã Guilherme. Você está pensando em construir ou reforma da sua casa? Henrique Construções é o lugar. Tudo para construções ou reforma da sua casa. Você encontra Henrique Construções é o lugar. Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3263-1311. Vereador Aloísio do Mercadinho. Alô, meu amigo, você está precisando de reformar a sua casa? JL Construções tem o melhor preço da cidade. É só ligar 3263-7598. 3263-7598. JL Construções. Mercadinho Estrela, a sua melhor opção e os melhores preços de Marechal Deodoro. Vá lá e saia satisfeito. Mercadinho Estrela fica na rua Ladislau Neto, centro, em frente ao Colégio Deodoro da Fonseca. Mercadinho Estrela. Se você está pensando em construir ou reformar, Madeireira Portal é o lugar. Lá você encontra tudo para a sua casa, gente. Isso mesmo, eu estou falando da Madeireira Portal. Lá você encontra pré-moldados, areia, pedra, ferros em geral. E tem mais, uma promoção que chegou para você, em tintas e em piso. Madeireira Portal, ali na L101 Sul, direção Barra de São Miguel. E agora, com a nova loja, ali no Trevo do Francês. Ligue agora para a gente, para o telefone 3260-1239. Eu falei Madeireira Portal. Tudo para sua casa, meu amigo e minha amiga. Vereador Neilton Costa. Iniciar, depois dos agradecimentos a Deus, né, nós temos eu tenho um comunicado a fazer, né, dentro desse projeto, né, projeto Marechal em Foco, né, que iniciou no dia 3 de maio deste ano. E como sempre tenho posto que é um projeto que tem começo, meio e fim, né? E por várias vezes estou aqui. Também quero aproveitar a oportunidade e agradecer e pedir desculpas, né, pelo atraso mais uma vez, e dizer que dessa vez a gente não teve problemas com máquina, com internet, com energia, né? A gente se perdeu, né? E aí eu quero assumir e desde já, e dando continuidade, né, eu queria dizer que esse projeto praticamente acabado, né? Nós temos caminhado uma longa distância já e temos colhido muitos frutos, temos desenvolvido, né, dentro desses pouco espaço de tempo uma proximidade, né, com a comunidade, que é o maior objetivo desse projeto, de trazer, né, a conscientização cidadã para a busca de solução dos problemas que afligem a população do nosso município.
E nossa cidade, Marechal Deodoro, carente, assim como muitas outras no país, carente dessa situação, como eu poderia dizer, carente dessa disposição, né? Nós temos uma comunidade acanhada, nós temos uma política muito forte, partidária, eu falo, nós temos uma política social muito pobre, nós temos uma sociedade civil ainda muito desorganizada, e quando nós propomos esse projeto, a proposta maior, né, o fruto de tudo isso, é o diálogo direto com a população de Marechal Deodoro, com nossos deodorenses, aqueles que convivem diariamente com os problemas, quer seja nos serviços públicos, quer seja no privado, enfim, de forma geral. Um município muito conhecido por sua riqueza natural, riquezas diversas, mas também conhecido pelo castigo, né, dos nossos gestores e dos nossos péssimos políticos, né, que nós insistimos em oportunizar que estes se desenvolvam, que estes continuem perpetuando-se no poder, mesmo não tendo um cuidado e atenção repassado à população de Marechal Deodoro. Diante de tudo isso, nós temos aí uma realidade muito triste, uma realidade que incomoda a todos os cidadãos, né? Uma perspectiva de uma situação que assusta, né? Nós não temos ainda uma base e nem uma esperança de um amanhã melhor. Cada dia são notícias desagradáveis, são notícias de envolvimento ao invés de desenvolvimento, são notícias que atrasam o município e a vida dos munícipes. E diante, né, dessa situação, né, que está se tornando já insustentável na questão da gente assumir responsabilidades, e aí eu digo que eu me esforço, né, demais para fazer aquilo, não que as pessoas querem, mas para fazer aquilo que nós, como população, precisamos para termos, né, uma qualidade de vida melhor, para termos uma cidade mais organizada, para termos avanços, né, que venham contemplar de verdade o coletivo. E aí eu queria estar informando que, inclusive, ao meu patrão que está aqui e que não tinha conhecimento, isso eu decidi agora há pouco, os nossos encontros, né, que temos desde de maio, às segundas e quintas-feiras, eu não mais vou assumir, né? Eu vou ficar somente na pendência de estar aqui às segundas-feiras, né? Não vou mais ficar 2 dias, porque a gente não está conseguindo, né, de alguma forma, assumir esse compromisso. E eu digo isso com muita tristeza, mas também com muita satisfação, por acreditar que nós caminhamos, nós avançamos, nós temos aí um público, né, em Marechal Deodoro que tem acompanhado esse trabalho e que tem se envolvido com esse trabalho, e essa participação, ela independente, né, do Ivan ou de quem quer que vier assumir em algum momento, é importante. É importante porque está aqui a chave para o sucesso, está aqui a chave para a mudança. Não é aqui no Ivan, não é aqui no programa, não é aqui no projeto. É aqui nestas práticas que o povo precisa se vestir dessas práticas, né? A gente convive com muitas mudanças de hábitos,
de personalidades, e isso traz muitos problemas para o coletivo. Quando a gente quer fazer algo, né, e isso traz benefícios para um grupo, é perceptível. E quando a gente quer fazer algo e diz que é para um grupo, isso também é perceptível. A sociedade, quando a gente faz esse processo de discussão, esse estreitamento, a gente busca no cidadão a conscientização e a percepção do seu cuidado, de fazer o seu autocuidado para atuar nesse cenário. Nós estamos hoje fazendo um ano, né, de gestão. Daqui a mais um ano estaremos mais uma vez debatendo, mudando, tentando avançar com pessoas de melhor conhecimento, interesse, qualidade, para que o nosso país ele possa ter aquele avanço que cada um de nós esperamos, né? E para os pais, né, que têm os seus filhos e que querem ter um amanhã melhor, está na hora de entrar nesse movimento e participar. Porque caso isso não aconteça, a gente vai ter essa realidade, né? Essa realidade que nos faz muito mal. Nós temos lamentado muito a perda dos nossos jovens, né, por questões de droga. Nós temos lamentado muito a queda do ensino, né, nas escolas. Não se tem mais aquele cuidado e atenção por parte dos próprios administradores da escola, né? Eu tenho lembrança de quando fui aluno, quer dizer, sou aluno até hoje, mas quando criança, quando jovem, nós tínhamos aqueles personagens principais, né, que coordenava cada aluno, que cuidava de cada aluno. Não ficávamos sequer no pátio, né, a conversar sem que alguém viesse nos abordar e nos levar e nos devolver à sala de aula. Hoje, os nossos jovens nas escolas têm a maior facilidade de sair, né, a hora que quer, transitar a hora que quer e comprar o álcool, comprar a droga, e ao invés de usar no lado de fora, usar dentro das escolas. Isso é uma decadência muito grande, e a gente sabe que isso tudo é culpa não somente dos nossos políticos, mas dessa forma de atuar de cada um de nós cidadãos. Nós temos na saúde uma realidade também muito triste, né, de desorganização, da falta de cuidado, da falta de respeito, um local que ninguém escolhe para procurar. A gente praticamente é levado pela condição que nos acomete, mas ainda assim não nos conscientizamos, não estamos preparados para preparar espaços na saúde para atender ao cidadão que de verdade precisa. Nós temos um sucateamento, nós temos atitudes maléficas até por parte dos nossos políticos, né, que fazem da coisa pública a propriedade privada sua, né, e aí fazem desse povo um carro-chefe para se manter no poder, apesar de que temos alcançado muitas melhorias e muitas mudanças nesse contexto. E isso é bom. E isso faz com que projetos como esse e como cidadãos que estejam do outro lado e que estejam acompanhando, aquele cidadão que tem a intenção, mas não tem a oportunidade de fazer, né? A gente tem os cidadãos que têm os seus medos, e nós sabemos o porquê desses medos, porque, na verdade, eles atuam. Quando eu falo eles, eu falo dos nossos políticos, já não são os gestores, né? Porque há uma confusão. O gestor é uma situação, o político é outra situação.
Cada um tem o seu papel na sociedade, mas a gente tem uma confusão tão grande que a gente não consegue saber com quem a gente está lidando, se com o gestor ou com o político. E isso é muito ruim, é danoso para a administração pública e para o seu desenvolvimento. O povo precisa entender e alcançar essa condição de que nós já perdemos muito tempo em acreditar, em esperar pelos nossos políticos, né? É momento de avançar, de se organizar, de se unir e fazer a diferença, porque é como um jogo de futebol, não é diferente, né? Se a gente está perdendo e a gente sabe que está perdendo por conta daquelas pessoas que ali colocamos para, entendendo que estejam preparadas, né? Cheia de conhecimento, cheia de preparo para atender e acolher a população, e isso não está acontecendo, e você como um técnico assistindo isso, toda a torcida no momento exato vai se manifestar, e diferente, né, de atuar como cidadão, vai atuar com selvageria, né, como animais, o que não é bom, porque a gente de alguma forma vai destruir o que é público e o que não é dele. A gente precisa crescer, se desenvolver e pensar que a coisa pública é nossa, é o nosso investimento. Então a gente precisa mudar a estratégia, né, de correr atrás desses infames e fazer diferente, né? A gente se preparar, a gente trabalhar e a gente procurar pessoas responsáveis, envolvidas, pessoas que queiram e não somente esteja no querer, mas também tenham preparo, tenham qualidade para cuidar, né, das pessoas através da administração pública. E nós entendemos que temos sim avançado, temos, com a participação de cada um de vocês, temos feito, né, diferença em alguns posicionamentos de algumas pessoas em algum lugar em Marechal Deodoro. Temos uma realidade de perseguição ao trabalhador, uma coisa criminosa, uma coisa terrível, uma coisa que está intrínseca na politicagem, e a gente precisa se organizar para combater isso, né? Porque o cidadão que sai da sua casa, independente de concursado ou contratado, ele vai para desenvolver uma ação, um trabalho, né, para, em troca desse serviço, que é o que move a administração pública, o serviço, em troca disso, receber o seu salário no final do mês. E o que a gente vê é um faz de conta terrível, né? O que a gente está assistindo é vergonhoso, né? A gente lamentar, olhar muitas vezes no setor e ver um número mínimo de trabalhadores, a gente trabalhando sobrecarregados, a gente trabalhando sem condições, condições salariais e de trabalho, e a gente saber, a gente ter conhecimento que existe uma máquina, né? Existe um funcionamento onde tantas outras pessoas estão na mesma empresa e estão recebendo até muito melhor que aqueles que estão no setor, e simplesmente essas pessoas não têm um setor, uma função, mas têm uma remuneração. É muito triste, isso é vergonhoso, a gente não pode estar nesse momento, diante de um conhecimento desse, estar comemorando coisa nenhuma, né? Porque o que nós precisamos é avançar, e isso não é avanço. E o povo de Marechal Deodoro, né, que tem essa visão, que tem esse conhecimento e que tem esse sentimento, eu espero que se mobilize, né? Faça alguma coisa aí no seu lugar. Nós temos um canal direto, entendo a importância desse canal, né? Que lhe dá voz, que lhe dá vez, que lhe dá oportunidade,
e que faz você mudar algo que te inquieta, né? Porque a primeira coisa que deve acontecer no cidadão é essa inquietação. Nada está e nem vai ficar na perfeição e nem como todos querem, mas podemos chegar próximo. Nós estamos bem distantes, né? Então, quero dar início aqui, depois desses informes, dar continuidade aqui. Vamos falar um pouquinho sobre... Vou fazer aqui um comunicado, quer dizer, reforçar um comunicado da ABIMAD, né, Associação dos Moradores e Amigos de Marechal Deodoro, né, que vai realizar uma festa para as crianças aqui na Avenida Rodovia, né, Edival Lemos, no Espaço Forrozão do Rafael, no dia 14, no sábado, dia 14, às 16 horas. E para esse momento, nós vamos estar recolhendo, né, e até contribuindo com brinquedos para que sejam distribuídos para as crianças. Teremos lá alguns momentos também para as crianças, para que a gente possa fazer um momento de alegria, que a gente possa, né, contribuir com a diversão que ainda é possível dar para as nossas crianças. Então, fica aí, né, a nossa informação para esse momento, para esse evento que acontecerá no Espaço Forrozão do Rafael. Um espaço grande, um espaço amplo, aconchegante, e que aguarda a presença de cada cidadão que deseje participar e ver, né, que existe uma necessidade da gente fazer movimentos nesse sentido. Quero também registrar a questão na última edição, né, na quinta-feira, falei aqui sobre a vinda do Conselho Estadual de Saúde, que veio constatar a desorganização, a paralisação ou a morte, né, do nosso Conselho de Saúde, que as coisas estão acontecendo às tortas e às direitas na saúde, e este órgão que está para deliberar, para fiscalizar, ele está simplesmente estático, parado, e isso tudo na conveniência do gestor, que certamente está comemorando por um ano, né, de estada na gestão municipal. Porém, o que nós, comunidade, o que nós, munícipe, o que nós, trabalhadores, temos de conhecimento, de convívio, não temos nada o que comemorar. E aí este conselho encontra-se nessa condição, e nessa reunião que aconteceu na quarta-feira, nós tivemos, na quarta-feira 19, ficou acordado, ficou decidido por uma plenária, né, no dia 19 de outubro. Na verdade, foi no dia 27, né? Desculpa. Foi no dia 27 de quarta-feira. E essa plenária ficou decidida para a escolha de novos conselheiros, ficou acordada e decidida pelo Conselho para o dia 19 de outubro. Coisa que já mudou, né? Ainda não se sabe para quando, mas nós temos essa perda, né? Porque quanto mais rápido nós tivéssemos esse momento, melhor seria, porque nós poderíamos dar aos novos conselheiros a oportunidade de fazer diferente em Marechal Deodoro, no que diz respeito principalmente à fiscalização das verbas, né, dos gastos públicos da saúde. E isso é muito conveniente para o gestor, que no dia 26, né, de janeiro tivemos uma reunião e que se comprometeu não somente com a estruturação do Conselho, mas também com o seu
funcionamento, a sua condição, todas as condições para que este viesse se desenvolver. E ficou somente nas falácias, ficou somente nas propostas e continuamos estagnados com o Conselho Municipal de Saúde e, o que é pior, de conhecimento, né, do Conselho Estadual de Saúde. Mas vamos acompanhar e traremos maiores informações assim que decidirem quando, como e onde será, né, esse momento e essa escolha de novos conselheiros. Queria fazer um registro aqui, né? Nós estamos hoje iniciando o Outubro Rosa, né? Temos aqui Outubro Rosa, é uma estratégia, né? Uma estratégia do governo para cuidar da saúde da mulher, né? E escolheu um mês estratégico, outubro, para se fazer o que se não faz durante todo o ano, né? Porque agora as manchetes dizem que vai fazer e acontecer. E a gente tem uma realidade diferente, né? Onde as mulheres que precisam do exame, precisam do exame, da consulta, do cuidado, da atenção, elas batem e voltam, né, na sua grande maioria, e isso é pela questão de quantitativo de pessoas, todo um funcionamento, né, que até hoje não se equilibrou, e a gente sabe por quê. Existem interesses, né, para que esse equilíbrio não aconteça. É fato e é notório, qualquer cidadão sair de sua casa, chegar num posto de saúde e dizer assim: eu gostaria de ter uma consulta com o médico. E aí o que você vai ouvir causa até trauma, né? Venha amanhã, venha depois, venha para a fila. E o prefeito anunciou que iriam se acabar as filas. Precisa andar de madrugada na porta dos postos de saúde para ver que as filas não se acabaram coisa nenhuma. E para ver que essas pessoas elas vão durante o dia e ouvem que não tem vaga, né, para ser atendida. Aí chegam essas estratégias mentirosas, né, que é para fazer a mídia, né, para dizer que está fazendo alguma coisa, e aí todo mundo se envolve, cegam as pessoas, cegam a comunidade e todos fazem festa, né? O nosso Brasil é muito fácil fazer festa. Nós temos um povo muito pobre, e não é somente pobre por não ter dinheiro, não. É pobre porque é refém mesmo dessas situações, né? E a gente sabe o quanto é difícil a gente caminhar de encontro a isso sem sofrer. E quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Esse é a maior dificuldade pela qual enfrentamos para mudar essas realidades. É muito triste, mas estamos aqui na caminhada, né? Eu já sofri um bocado, já estou calejado, tenho um sonho, né? E eu sonho dormindo, eu sonho acordado, eu sonho todo o tempo, e acredito que em algum momento da minha vida eu vou ver algo diferente não para mim, diferente para a comunidade e a cidade de Marechal Deodoro, onde nasci e pretendo morrer. E aí nós temos, além, né, essa condição que eu coloquei aqui, do Outubro Rosa, essa falsa estratégia, aí nós temos, eu tive um conhecimento, né, inclusive fiz de imediato um comunicado, de repente a gestão possa tomar conhecimento, porque a gente ouve muito dizer aqui não sabia, né, e que não tem quem informe, e a gente sabe que as equipes realmente elas demoram para informar, mas a gente precisa informar de imediato. E hoje, né, por volta do meio-dia, a surpresa, eu acho que a unidade de saúde do Barro Vermelho, o outubro dela é preto, não é rosa, né? Porque foi cortada a energia, né? Hoje, né?
um posto de saúde que praticamente foi reformado e foi mudado de endereço há alguns dias, né, ou há um mês e alguns dias, e a gente hoje não tem energia. E sabemos que o prontuário eletrônico, né, todo esse malabarismo que é anunciado pela gestão que vai acontecer, vai virar e vai mexer, a gente sabe que tudo isso depende da energia, né? Por isso, ainda há pouco eu até disse que vou ficar somente por um dia, porque por muitas vezes nós deixamos de apresentar o programa pela falta de energia e, na verdade, nós somos dependentes, né, dessa situação. Mas, como sabemos que somos dependentes, nós precisamos nos programar, nos planejar, e isso é possível para deixar, né, de, pelo menos se não quer colocar um gerador, pague a conta, né, porque, e até agradecer a Eletrobras, né, porque isso só é possível, antigamente só era possível na casa dos pobres, e a gente vê, e não deixa de ser casa, né, porque não é um posto de saúde, né, patrimônio do município, é uma casa alugada há pouco menos, acredito, de 2 meses, e a energia já foi cortada. Então isso é muito complicado, existe todo um trabalho, uma equipe multidisciplinar, e falar em equipe, é uma das UBS descaracterizadas do município, que eu sempre coloco aqui, né, que a estratégia de saúde da família, ela é, pelo Ministério da Saúde, ela foi criada, desenvolvida para fazer nada mais, nada menos que o processo de, como é que a gente, me foge agora a memória, no processo de prevenção, né? Ou seja, prevenir a doença através da orientação, através dos grupos, né? Dos segmentos que a gente pode estar fortalecendo o diálogo, comunicando, informando, orientando a população. Isso é prevenção. E o que a gente assiste hoje é um posto de saúde descaracterizado, cheio de profissionais especialistas, né? Especialistas para ocupar um espaço que já é pequeno para a equipe de estratégia de saúde da família. É complicado e a gente só vai entender essa complicação, cidadão deodorense, quando a gente se envolver nesse processo. Não adianta eu ficar aqui falando, não adianta que eu ficar trazendo informações. A população que vai todos os dias, quer seja na unidade de saúde, quer seja na educação, quer em qualquer serviço público, ela se depara com essa burocracia, ela se depara com essa falta de respeito, ela se depara com todas essas informações. Mas elas se deparam e elas não criticam, ou criticam no momento, e simplesmente cedem e vai embora. E este projeto, ele tem como objetivo ampliar o conhecimento do cidadão e empoderá-lo, né, da sua condição de cidadão para buscar os seus direitos. E não é voltando, né, por uma cara feia de um trabalhador ou por um não de um trabalhador, quando você precisa desse serviço, que a gente vai mudar a realidade. Nós precisamos nos indignar e nós precisamos buscar de forma legal os meios para que tudo se organize. E dentro dessa organização está o respeito, né, aos princípios do SUS, né, universalidade, que é para que todo e qualquer cidadão possa ter garantido o seu atendimento. E o que a gente vê, gente, é absurdo. O primeiro questionamento que se faz, uma coisa horrível, você chega na unidade para ser atendido e o profissional pergunta assim: você é de onde? Qual é a sua unidade de saúde? O SUS não preconiza esse atendimento. O SUS abomina esse atendimento. O cartão SUS, dentro do país, ele é universal. Qualquer unidade de saúde que tenha assistência do SUS, o cidadão deve ser atendido.
independente da sua área adscrita. Essa questão de organização, de acordo com a área adscrita, ela tende a organizar aquela comunidade para que essas pessoas elas não venham utilizar o serviço todos no mesmo momento, né? Então se cria os programas, se cria as estratégias, se cria meios para atender a todos. E aí, dentro dessa sobrecarga, dentro dessa tentativa de organização, a gente esquece que o cidadão, ele é um ser completo, ele não é parte. E aí a gente olha assim para o cidadão e questiona: de onde você é? É claro que podia ser, só não podia, até sendo do Japão, né? O SUS é universal. Qualquer parte do mundo que entrar no nosso país, ele diz que atende, né? Ele está disposto a atender. E nós não valorizamos esse sistema, né, maravilhoso que é o SUS. Gente, vamos aqui aos nossos comerciais, daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade a esse nosso discurso, esse nosso diálogo. Até já. Estamos apresentando o programa Marechal em Foco. Notícia, música, você bem informado. É só aqui, na Rádio Web Juventude. Direção-geral, Cauã Guilherme. Você está pensando em construir ou reforma da sua casa? Henrique Construções é o lugar. Tudo para construções ou reforma da sua casa. Você encontra Henrique Construções é o lugar. Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3263-1311. Vereador Aloísio do Mercadinho. Alô, meu amigo, você está precisando de reformar a sua casa? JL Construções tem o melhor preço. JL Construções. Sound of the river, you stop and you hold everything. Mercadinho Estrela, a sua melhor opção e os melhores preços de Marechal Deodoro. Vá lá e saia satisfeito. Mercadinho Estrela fica na rua Ladislau Neto, centro, em frente ao Colégio Deodoro da Fonseca. Mercadinho Estrela. Se você está pensando em construir ou reformar, Madeireira Portal é o lugar. Lá você encontra tudo para a sua casa, gente. Isso mesmo, eu estou falando da Madeireira Portal. Lá você encontra pré-moldados, areia, pedra, ferros em geral. E tem mais, uma promoção que chegou para você, em tintas e em piso. Madeireira Portal, ali na L101 Sul, direção Barra de São Miguel. E agora, com a nova loja, ali no Trevo do Francês. Ligue agora para a gente, para o telefone 3260-1239. Eu falei Madeireira Portal. Tudo para sua casa, meu amigo e minha amiga. Vereador Neilton Costa. Voltamos a apresentar o programa Marechal em Foco. De volta com o nosso programa Marechal em Foco, né, desta segunda-feira, 2 de outubro de 2017. Vamos dar continuidade aqui ao diálogo dos nossos problemas deodorenses, né? Que não são poucos e nem tendem a diminuir pela carreira, né? Que se está acontecendo. Aqui tem uma notícia de última hora, né? E que a gente repassar para a comunidade Marechal Deodoro. De repente muita gente ou algumas pessoas acompanham, né, o mandato do prefeito do Pilar, né, o Renatinho, né, e aqui temos aqui uma notícia, né, veiculada pelo portal Gazeta Web. O prefeito do Pilar é declarado inelegível por 8 anos pela Justiça Federal. E isso se dá, segundo o texto, pela questão de se utilizar ou fazer autopromoção utilizando os programas federais Minha Casa, Minha Vida e Bolsa Família, durante a campanha eleitoral em 2012.
Além de estipular a multa de 728 mil, a decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico, esse dia 3, para o dia 3, para terça-feira amanhã. Também tem a questão aqui de que a decisão do magistrado ainda cassou o registro das candidaturas de Renato Rezende e de Caterine Silva Camelo, candidatos ao cargo de prefeito e vice, respectivamente. Com base nas provas apresentadas, o juiz Sandro Augusto determinou que a inelegibilidade por 8 anos do prefeito do Pilar deve ser contada a partir do ano de 2012, vindo a ser concluída em 2020. Segundo a assessoria, entrou em contato com o Renatinho, que não deve dizendo que não deve acontecer de imediato esse afastamento, né? A decisão ainda cabe recurso, que certamente vai utilizar, que deve ir para a apreciação dos desembargadores eleitoral. Aí, bem, são processos, né, que não podemos abrir mão de discutir, gente. Apesar de muita gente se inquietar, se incomodar com a administração, né, o que se é apontado e visto de forma macro, né, de imediato é contestado quando um cidadão critica, né, independente de ter votado ou não naquele que foi eleito, e eles são simplesmente ignorados nos seus conceitos, nas suas opiniões. Isso nós, na sociedade, precisamos também trabalhar, porque o que é visto, o que é perceptível, o que é sentido e sentido pela maioria, deve ser considerado, né? Independente de ter eu escolhido o prefeito atual ou não. Eu tenho a minha opinião formada, todos os cidadãos têm suas opiniões formadas, ou pelo menos devem ter, né? E com isso entrar no processo de acompanhamento dessas discussões, né? Nós temos uma condição de se excluir desse processo político, né? E a gente sabe que a política ela está ligada a tudo que fazemos. E a gente precisa acordar para esse tudo, porque nós pagamos muito caro, né? E sabemos por que pagamos e insistimos em não participar para mudar essa realidade. Temos aqui no nosso espaço Web Rádio mais uma participação aqui do amigo Gilson Lima. Ele fala que na rua São Pedro está no escuro. Há 5 dias e os responsáveis não vieram ver qual o problema. Será que quando o talão de energia chegar vai vir descontado a taxa de iluminação, que por sinal está um pouco cara? E é isso. São participações, são inquietações como essa, que diferente de outros tempos, a gente não conseguia incomodar os nossos politiqueiros que se assentavam no poder, se perpetuavam no poder e faziam pouco do povo. Hoje, tudo, e nessa regra não tem exceção, tudo que se é feito, tudo que se é possível registrar, se registra e dá publicidade. A gente precisa tomar cuidado com o que vai ser veiculado, até porque ainda assim se sentem no direito, né, de contestar algo que estão de forma criminosa fazendo contra o povo, né? Então essa postagem, né, esse fato que a gente quando posta, a gente posta buscando providências, inclusive o cidadão pede por isso, cidadão que tem as suas necessidades. Imagine se no escuro há 5 dias, imagine se sem água há 5 dias,
Imagine. E até quando a gente vai ficar imaginando e aceitando? Porque pagando a gente está, mesmo sem ter o produto. E é isso que ele coloca. Será que vem? Claro que vem. E pode vir até mais. Porque se está escuro a gente não consegue ver. Né? Isso até é estratégico. Se está escuro, a gente não pode ver. Mas são poucos os cidadãos que recebem as contas e que observa, né, avalia e que contesta. Muitas vezes até vai lá contestar e já tem lá uma pessoa para dar um drible, né, aquele drible da vaca, e deixar você voltar para casa, além de ter que pagar, ainda ter a raiva, a condição de que pode trazer um adoecimento para o cidadão. Nosso amigo Marcos Bezerra. Boa noite, meu amigo Ivan. Seu programa está muito bom. Obrigado, Bezerra. Guarda municipal, né? Que nós temos muitos aqui em Marechal Deodoro e que precisa ser valorizado, ou pelo menos ter atenção do poder público, né? Estes que precisam de um quartel, estes que precisam, muitos de reciclagem, que precisam, enfim, da atenção da gestão. E que as promessas, né, elas são muitas, que os projetos são muitos, mas os feitos são poucos. E em contrapartida a tudo isso, nós temos uma orla municipal, né, da Laguná, abandonada, né? A gente não tem mais. Eu lembro quando foi inaugurada, não tinha somente guarda, não, tinha guarda e vigilante. Hoje a gente nem tem uma coisa nem tem outra, e tem todos os absurdos que você possa imaginar, inclusive a condição dos empresários, né, de a cada dia estarem no limite, né, de fecharem as portas pela falta desse apoio, né, que é um dever do poder público, e aí eles se sentem, não tem condições nem para se manter, porque os negócios em Marechal Deodoro estão terríveis, e também tem a condição de que se ele for pagar a segurança, ele vai deixar de comer, ele vai deixar de ter na sua casa um confortozinho a mais. E nós sabemos que isso é tudo dever do poder público e nós precisamos cobrar, intensificar a cobrança. Né? E aí eu queria falar também aqui, que eu também falei na última quinta-feira, eu acredito, se eu não lembro, do loteamento São José, né, que está intransitável, está em estado de calamidade pública, um espaço novo, né, na cidade, e que está sofrendo muito com aquelas condições, né, as obras de péssimas qualidade, como está sendo apontadas, e eu não consigo entender, que a comunidade, ela até se inquieta, ela até faz a sua parte, ela até diz ao gestor, essa equipe não está fazendo nada, esse grupo não está fazendo nada, esse material não presta, e as pessoas e a gestão não toma, né, atitude de ir, de conferir e de mudar. O povo grita todos os dias, o povo lamenta todos os dias, e fica somente no lamento e nos gritos, e as perdas, né, acontecendo, claro, sempre para a população. Mas aquela realidade que constatei por 2 finais de semana que passei por lá, inclusive fiz vídeos, né, e postei no meu Instagram, que a gente não tem mais o que fazer, né? O que está ao alcance da população está sendo feito. Não está sendo feito o que está ao alcance da gestão. E isso é muito complicado. Vamos comemorar o quê, né? Mas é isso. Fica aqui esse registro, né? Mais uma vez, né? daquele loteamento São José que está naquelas condições. Ainda dentro dos setores, né, que a gente precisa estar sempre buscando
buscando um melhor funcionamento, buscando uma melhor estruturação, nós temos o CAPS, né, que também está sendo muito criticado nas redes sociais e a gente tem acompanhado. É pena que eu não tive ainda condições, né, de fazer uma visita, mas o que se coloca é que há 4 meses praticamente foi contratado, ou melhor, foi alugado, né, um novo espaço até melhor, mais amplo, mas o funcionamento está deixando a desejar. Pelo menos existe uma peregrinação muito grande lá no Estácio, né, de pessoas sobrecarregando e até causando preocupação à médica psiquiatra, né, que está sem entender essa demanda enorme, né, de pessoas que a estão procurando, e a informação destes usuários é que não está funcionando o CAPS. E aí alguém pode dar essa resposta, ou a comunidade mesmo, né, que ela tem direito, pode ir até lá, ou pode procurar, né, os meios de comunicação, né, procura os mais queridos para fazer a reivindicação dessa condição aí, de mudança, de melhoria. E aliado a isso, temos a necessidade de se discutir, não sei nem em que pé está o portal da transparência, né, de Marechal Deodoro. Apesar de ele não estar fazendo muita falta, escancarado não, porque as informações, né, e eu gostaria também de, nesse momento, parabenizar o repórter Mirim, né, por estar veiculando as informações que de alguma forma deveria estar sendo repassada através desse portal da transparência, né? Inclusive tem uns textos bem picantes, né, que fala sobre a farra de comadres e fala também sobre o nepotismo cruzado. É complicado a gente conscientizar, ou pelo menos buscar através de discussão, uma conscientização de uma população que não se insere no contexto de discussão. É muito complicado. Sem falar também na fragilidade, né? Quando a gente vê muito acontecer, você trabalhar, né? Chega aqui, trabalha uma situação, e acontece, todo mundo sorri, todo mundo agradece, todo mundo, enfim, todos alegres. Aí de repente chega a gestão, né, se apresenta e muda toda uma realidade. É incrível essa varinha mágica, é incrível essa mudança de atitude e é incrível essa sujeição do povo, né? É uma sujeição. São medos terríveis, né, que a gente não consegue. É de onde? Coloque aí, por favor, as fotos para que o povo veja que não se trata apenas de uma fala, né? Tem os fatos, tem aí uma realidade onde, olha ali, o pessoal que tem carro tem dificuldade, os moradores, olha para aí, uma ambulância para chegar numa situação dessa aí. Temos aqueles que conhecem Marechal Deodoro e temos aquele que simplesmente vai usar o serviço por ter alguém passando mal, né? E aí, pelo menos as ambulâncias conseguem chegar porque conhecem o caminho e por onde passar. Mas a situação é de descaso total, né? E sem falar que é um prejuízo certo, porque eu acredito que não seja nem a qualidade, a má qualidade do serviço, é a forma de como está sendo conduzido, porque se você está fazendo um serviço e um carro passa por cima, o serviço inacabado, a tendência é destruir e acabar, né? Não está tendo, por parte da gestão, eu tenho certeza, uma
um diálogo com a comunidade, um pedido, né, de apoio para que isso possa mudar. Daqui a pouco, quando disser que terminou, tem que começar novamente, porque o calçamento não vai prestar para nada mais, né? E o dinheiro público se indo pelos ralos, né? Então, agora eu lembrei de uma situação que essa aqui foi no Face, né? O nosso amigo Neilson Oliveira, né? Mais um cidadão indignado com a situação. E aí eu fiz uma postagem, né? Do bebedouro, aquele famoso bebedouro do grupo escolar. Mais uma vez foi fazer uma reunião, participar de uma reunião lá da faculdade, e o bebedouro está como há 4, 5 meses, né? Já foi feito umas 3 ou 4. Coloca aí, por favor. Esse bebedouro, ele é sagrado para o gasto de água no município de Marechal Deodoro. Ninguém consegue tomar providência quanto a esse bebedouro que está dentro da escola, né? Grupo Escolar Deodoro da Fonseca, ali no centro da cidade. É um descaso. Tem uma piscina na frente, né? Que é promovida por esse defeito desse bebedouro. E eu fico assim me perguntando como é que professores, pais de alunos, enfim, curiosos, que transitam todos os dias dentro de uma escola, não se incomode com uma coisa dessa, né? Não procure mudar essa realidade, esse gasto, esse desperdício. E aí a gente vê as escolas fazendo campanha, né? O dia da água, o dia do meio ambiente, o dia não sei de quê. É a mesma coisa que eu estava falando agora da estratégia, né, do governo de cegar o povo, né, com o Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Setembro Verde, todas as cores. Daqui a pouco todos os meses tem cores, só não tem valores, né? Tem cores, mas não tem valores. O povo se acabando e o governo mascarando uma assistência que a gente vê que é isso aí, maldosa com o povo, desperdiçando o nosso dinheiro, né? E por muitas vezes muita gente não tem água em casa, né, para tomar um banho, e a gente vê esse aguaceiro aí 24 horas dentro de um setor público, de uma escola, né, onde se ensina, ou melhor, se tenta conscientizar o cidadão, as pessoas. E aí, dentro dessa postagem que eu fiz, o nosso amigo Neilton, né, ele fez um comentário. Ele fez o seguinte, fez menção à construção do novo calçamento do Porto Grande, né, que a rede de esgoto está jogando na lagoa. E eu digo, na conveniência do órgão público, né? Porque a gente sabe que quem está fazendo aquele trabalho ali está de conhecimento da prefeitura municipal, pelo menos eu acredito que seja, né? E aí a gente vê sendo feito um calçamento para deixar a cidade pelo menos mascarada, mas o problema com a nossa lagoa, que a gente sabe que não é somente ali, né? É Marechal todo. Tudo que é merda é jogado, é lançado sem tratamento dentro da lagoa. Inclusive tinha, quando eu fazia curso ali no IFAL, né, de Marechal Deodoro, ali por trás tem uma coisa horrível também, né, dentro de uma faculdade, universidade, como vocês quiserem entender, e a gente vê ali um poço de podrice, né, que dizem que é de tratamento, e tudo sendo jogado diretamente na lagoa. Mas o que incomodava, o que atrapalhava, o que produzia aquele lixo, era o povo pobre que morava ali, que não mora mais, né? As casas foram todas derrubadas e o espaço continua lá, cheio de lixo, sujo,
e sendo jogado tudo na lagoa. E aí eu gostaria de chamar a atenção de 2 órgãos aqui do município mesmo, né? A Secretaria de Meio Ambiente, né, que pode estar dando um apoio com relação a esse descaso, e pedir também o apoio do nosso amigo Jal da Colônia. Não sei se ele está nos acompanhando, mas o amigo Jal da Colônia, ele tem uma participação importantíssima, né? A Colônia dos Pescadores, ela tem, ou pelo menos deve ter, projetos de cuidado e atenção com a nossa lagoa. E ele pode, de alguma forma, intervir, né? Quanto presidente, quanto representante dos pescadores e marisqueiras, ele pode estar cobrando, né, do poder público providências para que isso não venha a acontecer, até porque é possível, porque ainda estão construindo. Então, pedir apoio, né, é o que nos resta ao secretário de Meio Ambiente e ao presidente da Colônia dos Pescadores, o Jal, conhecido Jal da Colônia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre uma discussão que eu vi ainda há pouco, antes de sair de casa, no grupo, né, da Web Rádio Juventude. E aí alguém postou uma imagem, né, uma imagem macabra, né, que está circulando mundo afora, de um cidadão do sexo masculino, né, que está fazendo, não sei se é arte ou é desastre, é alguma coisa nesse sentido, utilizando as crianças, né, ou seja, despertando nas nossas crianças, acha que sabem pouco, através da nudez, né, de um adulto. Isso na conveniência dos pais, na conveniência de pessoas, de autoridades, né, conhecidas como autoridades, e promovendo, né, um caos na condição humana, né? Isso é no mínimo absurdo. Você se choca quando você tem, através de figuras em livros, uma realidade, e aí eles acharam pouco e agora está utilizando o ser humano, né? Não é mais aquela coisa de você estar limitado a ver, porque são muito poucos ainda as pessoas que preferem ler um livro, né, e olhar para um livro para se educar. O livro está quase que ultrapassado, mas a gente não, de alguma forma, a gente precisa promover uma mudança a nível de Marechal Deodoro, né, porque a nossa preocupação deve ser com o que acontece a partir do nosso meio. Antes de tudo, eu gostaria de mandar aqui um abraço para nossa amiga Thelma Maria, né? Não sei como está, ela coloca o seguinte: quando acontece uma tragédia, aí vão tomar uma providência. Realmente, a gente sabe que na maioria das vezes acontecem assim. Alguns cidadãos observam, identificam, dão destaque, mas aí se faz pouco caso desse destaque, dessa identificação. Mas quando realmente se torna numa tragédia, né, como aconteceu do rapaz, né, que de repente tomou uma alta proporção e de repentemente a proporção também foi de um esquecimento. Eu não sei o que se passa na sociedade para continuar aceitando certas condições, né, de pessoas que, por estarem no poder, se acham donos do poder. Isso é muito complicado de se trabalhar, mas é possível trabalhar, né? Cada um sabe
E aí um exemplo disso, não sei o que vai acontecer e se vai acontecer, essa informação que trouxe agora há pouco do Renatinho, né, o prefeito do Pilar, que a gente de repente está muito bem no poder, ele estava desenvolvendo um trabalho que estava chamando a atenção, né, de muita gente, e todos observavam que, e até porque nós que conhecemos a administração pública, é exatamente aquilo que todo gestor deveria estar buscando, recorrendo e fazendo com a população. Todas as práticas que ele estava fazendo são as práticas condizentes com os princípios administrativos, né? E de repente a gente toma, né, se toma de uma informação dessa, né, que nos deixa assim sem, mas isso a gente sabe, né, são coisas da política, né? A política tem 2 faces, 3 faces, 4 faces, 1000 faces, quantas faces você quiser. E nós sabemos o quanto é complicado, né, até por você se deixar envolver, o como é complicado você participar da política sem se envolver, né? E aí de repente foi uma condição partidária, do inimigo da política, que cria situações, tudo isso é possível, mas eu só queria dizer que eu não estou fazendo partido aqui de nem para absorver nem para julgar, né? Mas é para registrar que eu acompanhava o trabalho dele, como acompanho de outros, né? E estava realmente muito bom para continuar sendo dando seguimento, porque é aquilo que o povo precisa, né? São aquelas ações que o povo precisa e que a gestão pública em si precisa para mudar as realidades. Até sonhei que isso pudesse estar acontecendo aqui no município de Marechal Deodoro, quando acreditei e apostei que seria o prefeito atual o responsável pela mudança de melhorias no município de Marechal Deodoro. Como muitos, né, como a grande maioria, quebrei a cara. Mas a vida continua, o cenário a gente já é conhecedor, né? Graças a Deus existe um tempo, né? Esse tempo a gente pode esperar, o tempo passa para todo mundo e vamos aguardar, né? Claro, aguardar trabalhando para que esses benefícios venham de alguma forma para o povo, né? Quer seja de forma natural ou forçada, né? Mas de alguma forma a gente precisa que as mudanças aconteçam e que Marechal Deodoro tenha o melhor cuidado, né? Tenha maior atenção pelos nossos gestores, principalmente na questão da prestação dos serviços públicos, que é o que nós, né, cidadãos assalariados, funcionários públicos, podemos ainda pagar com os nossos impostos. Se a gente for pagar pelos serviços privados, a tendência é a gente ter uma qualidade de vida bem mais inferior do que já temos, né, quanto cidadão assalariado. Mas é isso aí, vamos continuar buscando, né, vamos continuar discutindo, vamos continuar incluindo as pessoas nesse processo, porque quanto mais se discute, mais se identifica problemas e mais se oportuniza melhorias, né? Porque quando a gente identifica o problema e a gente quer solucionar, a gente soluciona. Então, é dentro dessa discussão que a gente pode melhorar e mudar. E aí nós temos, né, também foi na sexta-feira, saiu
o bendito salário, né, do funcionário público. E aí o prefeito aproveitou para fazer o destaque. A Prefeitura de Marechal Deodoro paga salário de todos os servidores públicos efetivos com aumento. A gente sabe que, pelo menos começou agora o zum, né? Porque o dinheiro saiu, o aumento de míseros reais também saiu, mas o que está sendo questionado pela a maioria dos trabalhadores é se foi pago direitinho, se foi pago retroativo, se foi pago o que foi acordado e o que foi se comprometeu com os trabalhadores. E aí nós temos, né, como representatividade dentro dessa linha, até porque nós provocamos isso, nós trabalhadores, o sindicato, né, e nós gostaríamos de pedir que o sindicato, eles de alguma forma desse essa resposta para os trabalhadores, os servidores públicos, né, que foi tão discutido, que foi tão colocado nas reuniões, né, e o sindicato está para os filiados ou não. E aí nós, filiados ou não, precisamos dessa resposta, se foi cumprido o acordo do gestor, porque o que está se questionando são exatamente os valores, né? E o que a gente espera, no mínimo, é um esclarecimento sobre isso. A gente sabe que nós temos uma população de trabalhadores que é outra coisa que a gente precisa assumir, né? Essa responsabilidade de acompanhar todo e qualquer processo que faça, né, dentro de nós trabalhadores, um exercício para que a gente tome conhecimento. O que a gente precisa saber, vamos buscar, né, para que a gente não fique dependentes, porque não é que a gente queira ser independente, porque por mais que não queiramos, nós temos, né, nós devemos ser dependentes de algo ou alguém. Ninguém é independente de forma total. Nós sempre dependemos de alguém para chegar e para conhecer algo. Bem, aí nós temos, dentro dessa nossa discussão aqui, nós iniciamos esse projeto falando sobre o planejamento, né? Que é onde a gente inicia, né, de forma a buscar uma organização, a gente inicia o processo da caminhada. E pela importância, né, que nós identificamos por se tratar de um início de gestão, onde teremos toda uma organização que a comunidade pode estar acompanhando e deve estar acompanhando, nós nos propomos a abrir esse diálogo de discussão e encaminhar esse projeto, que a gente pode estar fazendo, né, essa discussão com a sociedade, buscando o quê? A elaboração desse projeto, desse processo, desse planejamento, onde toda a comunidade deve estar inserida. E nós, deodorense, por mais que a gente tenha insistido em participar, a nossa participação foi mínima, mas eu digo a cada um de vocês, foi válida. Nós mudamos sim algumas realidades e nós impedimos sim avanços negativos que certamente prejudicaria ainda mais a administração pública no nosso município. Digo isso porque acompanhamos desde o início, a partir da Câmara Municipal, né, do diálogo, do discurso,
porque são eles os responsáveis diretos pela fiscalização dos gastos públicos, pela fiscalização de toda e pela aprovação, né, de tudo que é projeto, de tudo que é pensado pelo executivo, deve passar pelo legislativo, deve ser discutido, aprovado ou não. E nós fizemos, né, a nossa parte, nós desenvolvemos alguns dispositivos, nós participamos e nós mudamos algumas realidades. E esse planejamento, que objetiva organizar, né, o município, ele está, ou pelo menos deveria estar, centralizado no plano plurianual, né, que é um primeiro momento onde se constrói um plano de ação para cuidar da população. Dentro desse plano tem a observação, né, de se tem dinheiro, né, no orçamento, para que o que se planeje possa ser efetivado. E ainda dentro, né, desse processo, existe aquele plano orçamentário anual. Enfim, tudo que diz respeito ao planejar e ao alcançar o objetivo, porque se tem os meios, principalmente financeiro, é de importância que nós, cidadãos, estejamos acompanhando de perto. Independentes ou em grupos, nós precisamos acompanhar de perto. E nós temos sim tido muito sucesso nessa nossa empreitada. A integração dos planos plurianual, da lei orçamentária e da lei de diretrizes, ela forma, né, um valioso instrumento que vai dizer a nós cidadãos que, se nós quisermos planejar a construção de postos de saúde, de escolas, enfim, de uma guarda municipal, né, nós garantimos isso agora no nosso planejamento. Isso faz com que a gente tenha esperança e certeza de que esse fato, né, ele vai acontecer no decorrer dos 4 anos. Se não no primeiro, se não der ser no primeiro, vai para o segundo para o terceiro, mas nos 4 anos ele deve ser efetivado, porque ele foi orçado, ele foi trabalhado, ele foi planejado e ele vai acontecer no momento certo. Por isso a importância da nossa participação, por isso a importância da gente ocupar estes espaços. Fomos até a Câmara de Vereadores, fomos, pelo menos alguns, né, foram até as associações, que a gente tem crescido, não está sendo percebido ainda, mas no momento certo vai ser percebido pela população, né? As nossas associações de bairro se organizando, as nossas associações de bairro fazendo valer o direito, né, de cobrar, de buscar, de melhorar as condições a partir das comunidades. São eles os responsáveis para identificar os problemas, né, e priorizar as soluções. Temos os conselhos, né, os conselhos que são responsáveis para fiscalizar e dar seguimento às questões, né, dos conselhos de classe, né, Conselho da Saúde, Conselho da Educação, para que a gente possa estreitar, né, um diálogo e a gente não venha oportunizar os desperdícios, as faltas e as falhas que a gente tem visto, né?
São muitas as pessoas que reclamam, né? Os pais da alimentação, os pais da falta de medicações, os pais da falta de segurança, e tudo isso é de responsabilidade nossa de incluir nesses processos de planejamento municipal que praticamente já está fechado, né? A proposta, né, ela diz que o gestor ele deve ir até as comunidades e fechar junto à comunidade esse planejamento. A gente sabe que foi bem distante do que, né, do que a gente precisava que fosse. Mas em alguns momentos aconteceu, né, e é diferente de não ter feito nada. Nós, com certeza, vamos conseguir melhorar, né, os nossos indicadores, né, de desempenho social através desses feitos. Nós, com certeza, teremos políticas, né, públicas de melhor qualidade, né, sendo traduzida em melhor qualidade de vida da população. Nós teremos ainda, né, ações que vão oportunizar ao cidadão, através de sua participação, é claro, que sem a participação a gente se torna simplesmente mais um no meio da multidão. A gente precisa participar de forma efetiva. E essas ações, dentro dessa elaboração do plano, ela vai dar a cara, né, desse planejamento e vai dizer quais são as necessidades do município de Marechal Deodoro na saúde, na educação e na segurança, né, que são básicos para a melhoria significativa na qualidade de vida de cada um de nós. Seguindo e discutindo ainda, ampliando os princípios da transparência, né, e do acesso à informação, que são instrumento de motivação e reafirmação da importância das ações orçamentárias que traduzem as propostas do gestor e a vontade do cidadão. Através da informação, a gente, né, trabalha essa informação, a gente conhece, a gente se motiva e a gente reafirma essa importância de termos o orçamento garantido para a efetividade do planejamento, né? E isso vai ser o que? Vai ser a proposta, o que foi proposto pelo gestor e a vontade do cidadão, né? O que a gente viu acontecer em alguns momentos, ainda que de forma incipiente, alguns momentos do gestor discutindo com meia dúzia de pessoas da comunidade, que é para que essa necessidade dele, esse planejamento, ele tenha, né, a cara e a necessidade do povo. Ele possa ter aquilo que nós precisamos mudar, ele tenha sido colocado e ele possa ser garantido para que tenhamos esse sucesso no final das contas. E um chamamento para a importância, né, das ações orçamentárias e suas repercussões na sociedade, tanto sobre o impacto das receitas quanto das despesas. E dentro disso, a gente sabe que não é somente essas construções, essas melhorias, mas nós também temos essa condição de pagamento dos trabalhadores, essa condição de admissão e demissão de pessoas que precisam construir, né, de pessoas que precisam estarem preparadas para fazer aquilo que muitos funcionários públicos que estão na sua limitação não consigam desenvolver, como serviços e trabalhos técnicos, né, que exigem maior grau de conhecimento. E aí nós temos e podemos garantir a admissão
desses profissionais para de verdade fazer a diferença. Mas o que a gente acompanha são pessoas assumindo lugares e espaços, né? Quando que a lei exige que ele tenha conhecimento para fazer a diferença, a gente vê pessoas que sequer sabem o que estão fazendo e o porquê estão ali. Mas é o que vai promover esse diálogo estreito, é o que vai promover essa nossa aproximação, é a inviabilidade de avanços, de estratégias de forma negativa, né? Quanto mais junto a gente tiver, mais a gente vai impedir que o joio continue crescendo e sufocando o trigo. Os planos e orçamentos, né, que a gente pode estar discutindo e trazendo para a discussão, é também uma preocupação, né? São atos, né, tão importantes para a execução e a execução do município, né, e os cidadãos. Planos e orçamentos. E o povo participando, porque sem essa participação a gente sempre teve plano e sempre teve orçamento. A gente quase que não tem a participação do povo, mas é do povo que realmente quer ver a coisa acontecer. Não é do povo que é conduzido pelo político para participar, que é conduzido e é convocado, né, para anular algumas forças. E essa preocupação, nós cidadãos também precisamos estar atentos e não permitir que aconteça. Bem, estamos na reta final, né, de mais um Marechal em Foco. Espero que esse momento ele possa ter trazido, né, e oportunizado a comunidade de Marechal Deodoro, assim como os nossos internautas, que a participação direta vai fazer a diferença, né? Quanto mais a gente tem pessoas participando, dialogando, é uma espécie de uma roda de conversa, né? Se a gente tem uma roda de conversa, a gente tem 10 pessoas ali, a gente tem 10 problemas. E quando um fala, o outro fala, um lembra, o outro lembra também, uma coisa pior que a outra, e de repente a gente tem um problema macro que nos força a discutir a solução e encaminhar, né, essa solução e providenciar meios para que esse problema seja solucionado. É exatamente essa a estratégia que estamos trabalhando aqui. Nós queremos conhecer os problemas, nós queremos discutir os problemas e nós queremos levar, né, para a gestão o problema e a solução. Então importa que cada um possa estar discutindo, ampliando essa discussão, apimentando, provocando, porque no silêncio e calado não existe problemas. Ou existe doença, ou existe morte, né? No silêncio. A gente precisa discutir mais, a gente precisa falar mais, e essa é uma das propostas, né, desse projeto. Como eu falava, estamos na reta final de mais um Marechal em Foco, e eu gostaria de agradecer mais uma vez a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui, agradecer por cada um de vocês, né, que acompanha esse nosso trabalho, só agradecer e esperar que possamos em breve espaço de tempo colher os frutos, né, de que precisamos. Ou seja, ter uma Marechal mais amiga,
mais irmã, que cuide realmente do nosso povo. Uma marechal que tenha uma gestão preocupada com o desenvolvimento, mas que esse desenvolvimento ele venha estar atrelado, ele venha estar comprometido com os princípios legais da administração, né? E dentro desses princípios, o chamamento, né, da nossa comunidade para participar. Independente de como seja ou esteja as pessoas, quanto mais crítico, melhor. Quando a gente fala de crítico, a gente não está falando de radicalismo, não. A gente está falando de crítico. O crítico, ele identifica o problema, né? E ele sabe solucionar aquele problema. Ele não pode, na maioria das vezes, solucionar o problema porque está dentro da limitação, né, da gestão, na maioria das vezes. Mas nós podemos sim apontar e levar o conhecimento, não só do problema, mas também da condição que dá uma resolutividade para aquele problema. Então, boa noite a todos. Até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Boa noite. A Rádio Web Juventude acaba de apresentar o programa Marechal em Foco. Aqui você